Para começar, o presidente Lula autorizou nesta quinta-feira o uso da Lei da Reciprocidade Econômica contra os Estados Unidos. A medida, sancionada em abril, permite que o governo responda ao tarifaço da gestão Trump e imponha taxas sobre importações norte-americanas, suspenda concessões comerciais e investimentos, além de direito de propriedade intelectual, quebrar os direitos de propriedade intelectual. A decisão foi tomada após o Planalto entender que o diálogo com Washington tem sido unilateral e fechado a ponderações do Brasil, mas pode abrir uma nova frente na crise entre os países, inclusive com tarifas ainda maiores dos Estados Unidos. O Itamaraty já enviou um comunicado à Câmara de Comércio Exterior sobre essa decisão do presidente Lula e informou que a gestão Trump foi notificada no dia de hoje. Chamar os nossos comentaristas, Roberto Mota, já ao vivo, a postos, vai trazer suas análises e impressões. Mota, seja bem-vindo, ótima noite a você. Governo federal autorizando o uso desse dispositivo. Lei de reciprocidade contra os Estados Unidos. Trocando em miúdos, devolver na mesma moeda, né? O que a gente pode esperar de um processo como esse? Bem-vindo. Vamos esperar o governo federal autorizar a lei da gravidade, Caniato. Boa noite para você, boa noite aos meus colegas de bancada, boa noite à nossa audiência. Reciprocidade não precisa de lei, só precisa de simetria. Mas a relação entre Brasil e Estados Unidos é uma relação assimétrica. Apenas 1% das importações americanas vem do Brasil, mas os Estados Unidos representam mais ou menos 10% das exportações brasileiras. Os Estados Unidos são a maior potência econômica, militar e cultural do planeta. O governo americano tem a capacidade de impor graves sanções ao comércio brasileiro, ao Estado brasileiro e a indivíduos do Brasil. Enquanto a capacidade do governo brasileiro se resume praticamente a produzir bravatas. É difícil acreditar que Donald Trump tenha perdido um minuto de sono por causa dessa tal lei da reciprocidade. O mesmo não se pode dizer de vários integrantes do Estado brasileiro. Pois é, a possibilidade do Brasil adotar a lei da reciprocidade já foi autorizada pela gestão federal o uso desse dispositivo. Chamar o Luiz Felipe Dávila para analisar essa situação. Dávila, lá atrás, há algumas semanas, quando nós falávamos das possibilidades, né, dos caminhos possíveis para o governo brasileiro, você sempre defendia uma saída diplomática, né? Entendia que a diplomacia brasileira poderia atuar e reverter ou atenuar essas sanções, especialmente as tarifas impostas ao Brasil. Mas a sinalização agora é outra, né? Parece que o governo brasileiro escala e defende, inclusive, adotar a lei da reciprocidade, um dispositivo que você dizia, olha, talvez seja o pior caminho a ser adotado. O que é preciso considerar a partir dessa notícia? O pior caminho a ser adotado é a reciprocidade, Caniato. Boa noite a você, ao Mota, ao Beraldo e à nossa querida audiência. A diplomacia, as relações internacionais devem ser tratadas como assunto do Estado brasileiro, ou seja, não importa o presidente que estiver no poder, deveria olhar para a política externa como algo para defender o interesse nacional. Mas nos governos petistas, e principalmente neste governo Lula III, a diplomacia se transformou numa peça de retórica política ideológica militante que ignora o interesse nacional. Se o presidente da República tivesse honrado o seu cargo e defendido o interesse nacional, ele já teria pegado o telefone e telefonado a Donald Trump no primeiro dia que a guerra foi declarada, isto é, no dia 9 de julho. Ligaria para Donald Trump, conversar com o presidente americano e abriria espaço para uma negociação técnica e diplomática para evitar a retaliação das tarifas norte-americanas. O presidente Lula não fez nada disso. Aliás, é só bravatas e desaforos, e quando fala é contra os Estados Unidos, é contra o dólar como moeda comercial internacional, é como apoio mais aos BRICS
do que ao comércio multilateral, e isso tudo só aumenta a tensão com os Estados Unidos. Aí ele ganha alguns aplausos dos seus militantes de esquerda, chegou a melhorar um ponto nas pesquisas como defensor da soberania nacional, mas agora tudo já voltou ao normal. Lula já voltou a cair nas pesquisas de opinião, as pessoas estão cansadas e preocupadas, porque esta guerra tarifária vai afetar empregos brasileiros. A estimativa, Caniato, é que nós percamos em torno de 110 a 150 mil empregos por causa da queda das exportações para os Estados Unidos. Vamos perder em torno de 130 bilhões de reais por deixar de exportar produtos aos Estados Unidos. E se Lula dobrar a aposta e retalhar os produtos que foram taxados pelos Estados Unidos, o presidente norte-americano Donald Trump já disse que vai dobrar a aposta e dobrar as tarifas brasileiras. Isso vai colocar em risco vários setores da economia. Por exemplo, como a exportação de peças eletromecânicas e coisas do tipo, como é o caso da cidade do interior de São Paulo, de Piracicaba, que já perdeu 1,3 bilhão de reais em exportação para os Estados Unidos. Ou seja, mais uma vez, a diplomacia sendo usada como arma de retaliação ideológica, militante, esquerdista, que não tem nada a ver com a defesa do interesse nacional. O governo Lula está jogando a grande reputação da diplomacia brasileira, do Itamaraty, que é considerado um dos melhores ministérios das relações exteriores do mundo, na lata do lixo, para fazer gracinha para a sua tribo partidária. É uma vergonha o que está acontecendo com a diplomacia brasileira neste episódio lamentável da guerra comercial com os Estados Unidos. Pois é, presidente Lula diz e afirma que é preciso dar uma resposta à altura aos Estados Unidos e, por essa razão, autoriza a adoção da lei da reciprocidade contra os Estados Unidos, especialmente no que tange o tarifaço. Deixa eu chamar o Cristiano Beraldo, está ao vivo com a gente. Beraldo, seja bem-vindo, ótima noite a você. Dependendo do movimento feito pela outra parte, a gente consegue refletir sobre o que pensa e qual é a estratégia da outra parte quando adota um dispositivo que todos diziam, poxa, não é uma boa, talvez seja o pior caminho. Mesmo todos os analistas, veículos de comunicação, todas as discussões feitas nas últimas semanas, todas as indicações pontuavam que seria um péssimo caminho adotar a lei da reciprocidade. E aí o governo dobra a aposta e sugere justamente a adoção desse caminho. O que está por trás desse movimento, Beraldo? Bem-vindo. Boa noite, Caniato. Boa noite, Dávila, Mota. Boa noite, audiência que prestigia diariamente os Pingos nos Is. Caniato, eu fico com a impressão que depois de anunciar algo como isso, ou seja, o Brasil, o governo brasileiro, vai dar uma resposta à altura a Donald Trump. Eu imagino o presidente da República, quando ele vai tomar banho, ele cantando, muito animado, aquela música Macho Macho Man, porque ele deve se sentir assim, muito macho man, de estar enfrentando Donald Trump. Vou pagar na mesma moeda, quem ele pensa que eu sou? Só que aí a gente olha para a vida real e nós nos damos conta que o Brasil tem muito mais a perder do que a ganhar. As importações para nós dos Estados Unidos, elas são muito mais importantes do que as nossas exportações para os Estados Unidos. É só a gente ver a questão percentual. É claro, o Dávila traz aqui a questão do suco de laranja, tem a questão do café também é importante, mas no todo da economia, os Estados Unidos é muito mais importante para nós do que nós somos para eles. Isso é um fato da realidade. E aí eu chamo a atenção para um discurso feito pelo ministro do Trabalho, Luiz Marinho, que menosprezou essa questão da perda de empregos. Inclusive, acho, se não estou enganado, ele usou um número até maior do que esses 100 e poucos mil trazidos pelo Dávila. Falou coisa de 300 mil empregos, mas menosprezou, disse que isso aí é um efeito colateral, que o Brasil já está encontrando outros caminhos e outros mercados. Aí eu pergunto à nossa audiência, se era tão fácil assim encontrar novos mercados, por que não foi feito isso antes? Por que o governo brasileiro não aumentou a nossa capacidade de exportação, fomentando que o Brasil produzisse para atender também esses novos mercados que agora estão sendo atendidos?
Então é tudo um discurso, é tudo uma retórica, mas preto no branco a gente vê que a política, a diplomacia, a política externa brasileira, a diplomacia brasileira hoje, ela vai sendo feita à base da relação pessoal, de quem eu gosto e quem eu não gosto. Não tem visão estratégica e muito menos visão de longo prazo. Porque eu pergunto a vocês, o que é o Paraguai para o Brasil? É um país que produz mais da metade dos cigarros que são vendidos no Brasil e que são contrabandeados do Paraguai. O Paraguai, só na questão do cigarro, representa para o Brasil uma perda de arrecadação anual de mais de 20 bilhões de reais. Pois bem, se o Brasil passasse, por exemplo, a exigir visto de paraguaios que quisessem vir para o Brasil, se o Brasil, por exemplo, construísse o muro do Trump na fronteira com o Paraguai, colocasse ali o exército bem equipado, bem preparado, a Polícia Federal ativa, tenho certeza que todo o custo para fazer tudo isso seria pago em menos de um ano com esses 20 bilhões de reais que passariam a ser arrecadados dentro do Brasil. Mas o Brasil não faz política externa com a lógica. O Brasil não faz hoje política externa com o melhor interesse nacional. O Brasil faz política externa para parecer macho man e agradar os seus amiguinhos. Pois é, inclusive vários questionamentos, pessoas que acompanham o noticiário perguntam, bom, se o Brasil adotar a lei da reciprocidade, devolver na mesma moeda ou tomar medidas que estão contempladas nesse dispositivo, como, por exemplo, Mota, quebrar as patentes dos medicamentos de laboratórios norte-americanos e, para além disso, outras empresas que acabaram criando fórmulas, produtos e que vendem pelo mundo afora. Fico imaginando o governo brasileiro adotando esse dispositivo e quebrando as patentes e as fórmulas desses produtos. Vai ser um recado muito importante para os norte-americanos, mas não acho que isso vai fomentar, vai abrir o diálogo para que os Estados Unidos diminuam as taxas impostas ao Brasil. Talvez isso estique mais a corda e até fomente um movimento dos Estados Unidos no sentido de dobrar, né, a taxação. Poderia colocar em 100%. E aí muita gente diz, bom, mas o presidente brasileiro ou o governo brasileiro está fazendo o seguinte cálculo. Esse movimento de apontar para os Estados Unidos e falar eles são os nossos inimigos, parece que isso tem colado, isso faz bem a ele, mas isso vai ser utilizado em que momento, Mota? Tem a ver com o processo eleitoral? Seria uma cortina de fumaça para outras questões? Enfim, o que é preciso considerar em relação a esse movimento feito pelo governo? Caniato, não é possível se fazer nenhum comentário racional sobre essa estratégia do governo do PT, porque não há nenhuma racionalidade nisso. O que parece que existe é uma aposta. Agora, a gente não tem como saber aposta em quê. O que pode acontecer, que tipo de acontecimento eles esperam que surja, que traga alguma vantagem para quem, não é nem para quem toma decisões como essa, é o simples fato de veicular a possibilidade, é o simples fato de discursar sobre isso. Foi esse o caminho que trouxe o Estado brasileiro e o país para onde a gente está hoje. Foi justamente isso, essa facilidade de dizer coisas que não fazem sentido nenhum, que são agressivas, que são ofensivas, que ameaçam os interesses de uma nação soberana e poderosa. Tem gente que diz, olha, isso aí é uma aposta no quanto pior, melhor. Talvez, fazendo um cálculozinho pequeno eleitoral, nós vamos provocar, vamos criar confusão, vamos criar uma sensação de insegurança, vamos reviver essa coisa tão antiga, tão absurda que é do anti-americanismo. Vamos ser os defensores da soberania nacional, pessoas que participaram da criação do Foro de São Paulo aqui no Brasil, que é um projeto de internacionalização socialista. Essas pessoas agora vestiram a camisa verde e amarela, estão segurando a bandeira nacional e falando de soberania. Veja essa história das patentes. Isso
são crianças brincando com fósforo e gasolina na cozinha de casa. Na hora que esse troço explodir, vai ser um estrago muito grande. Quebra de patente tem implicações gravíssimas. Isso pode, por exemplo, sujeitar indivíduos a processos judiciais nos Estados Unidos. Isso pode determinar, por parte do governo americano, que empresas americanas parem de fornecer produtos e prestar serviços aqui. Nós já falamos sobre isso. Não existe uma empresa no Brasil, não existe um órgão do governo que continue a funcionar amanhã. Se o governo americano disser às empresas de tecnologia, cortem os serviços, não fica um site de internet no ar, não fica um aplicativo de internet banking, ninguém, para tudo. Não é possível que alguém não tenha explicado isso para as pessoas que estão dizendo essas... Eu não consigo nem classificar, porque esse tipo de declaração, esse tipo de consideração é de uma irresponsabilidade tão grande que eu fico olhando para o Congresso Nacional. Como é que o Congresso Nacional, que tem como a sua responsabilidade fiscalizar os outros poderes, não se manifesta a respeito disso? Isso é uma brincadeira de pessoas cuja posição de poder dá a elas a ilusão de que, acontecendo o caos, esse caos não chegará nelas. Mas é justamente esse pensamento tolo que já foi desmentido por uma coisa chamada sanção Magnitsky. Então, o que a gente pode esperar é uma piora da situação geral. Eu acho que a gente não vai escapar de ver isso. Nos próximos dias, nas próximas semanas, nós estaremos aqui comentando o desenrolar disso, mas é muito importante que as pessoas não esqueçam que no momento em que estadistas deveriam tomar o controle dessa situação e entrar em um diálogo de adultos com os Estados Unidos da América, o que nós estamos vendo, mais uma vez, é um festival de bravatas.